Olá, estamos aqui em mais um encontro para o Learn About Back4App. Agora nós vamos tratar das tabelas, os campos e as suas relações. Eu criei um certo cenário fictício e para a gente poder entender um pouco os conceitos de inserção, atualização de dados e relações que a gente utiliza no Back4App. Então vamos lá. Considere que a gente tem um livro, e esse livro, uma tabela livros, né? E esse livro ele tem vários autores. Então a relação de autor para o livro ou de livro para o autor é man to man. É M para N ou N para N. É onde um livro pode ter um ou vários autores. Agora, a relação de autor para o gênero do autor, que é historiador, comédia, arte, romance, essas coisas, é a relação um para muitos, ou one to many, ou um para N, ou um para M. Então, o autor escreve apenas em um gênero. E a tabela livro ela também tem uma relação de um para N com a editora, que é, no caso, a que vai publicar o livro. E essa editora que vai publicar o livro, ela tem uma relação de 1 para N com a forma do livro. Então, a única que tem duas relações é o livro. Ela tem uma relação muitos para muitos e um para muitos, que é os livros. Então, ela pode ter vários autores e apenas uma editora. E essa editora realmente publica um livro num formato, ok? É um cenáriozinho simples que a gente criou apenas para introduzir os conhecimentos que a gente vai precisar. Agora eu vou falar sobre cada tabela. É muito importante a gente entender essa relação, porque o tempo todo a gente vai estar buscando, principalmente nas buscas, na justificativa das buscas, o que está acontecendo aqui, ok? Agora, o que cada tabela vai conter? Toda tabela, ou ele chama de classe, o atributo da classe um objeto. Então, assim, o Back4App chama de classe tabela. Uma linha da tabela ele chama de objeto. E a coluna é atributo. Cada tabela ela tem um campo Object ID, ou seja, é o ID, é o identificador dessa tabela. Desculpa, dessa linha. E ela tem os campos string, booleano, number, datatype e array. Eu vou falar um pouco mais sobre esses campos depois. Agora, essa tabela livro, eu não coloquei nome como nome do livro, essas coisas, porque deixa uma string, o tipo string, e aí a gente usa isso como qualquer característica para fazer busca, essas coisas, e aí inserção. Essa tabela book, ela tem um tipo ponteiro, um para muitos, para o editor, ou quem vai publicar o livro, e muitos para muitos com o autor. Então ela tem esses campos. E essas tabelas, a tabela editor e shape também repete os mesmos campos iniciais, que são Object ID, String, Boolean, Number, Datetime e Array. Esses são padrões para busca e os campos acréscimo de relações. No caso do pointer aqui, a tabela editor ela aponta para a tabela shape com uma relação de um para muitos, que é no caso um ponteiro. É o que o Back4App adota como nomenclatura lá. A tabela autor, ela aponta para gênero, e o gênero tem os campos básicos. E a tabela shape, eu coloquei nela mesma, a tabela shape ela tem alguns campos especiais, que são os arquivos e os objetos, ok? Então, os tipos básicos do Back4App são string, booleano, o número, que pode ser um inteiro ou um doble, um datetime, e um array. Esse array ele pode ser de qualquer objeto, do tipo de qualquer um dos objetos, mas geralmente isso é mais do string, booleano e número. E o que é o tipo object? O tipo object ele é um JSON livre. Então a gente vai dar exemplo sobre ele e também pode ter um campo arquivo, ou seja, você pode anexar em uma das linhas ou objetos da tabela ou da classe um arquivo para fazer referência, essas coisas nele. E o Back4App também tem um tipo chamado ponteiro e um tipo chamado relation. O tipo ponteiro é uma associação para uma tabela de 1 para n, e o relation é uma associação de muitos para muitos. O geopoint é uma característica de busca retangular, poligonal, essas coisas, proximidade. Não vou tratar desse assunto nesse momento, ok?
Então, eu só tenho algumas observações sobre o tipo object e o tipo datetime. O tipo object é um JSON puro. O JSON tem um tipo string, um booleano, true, false, um número inteiro ou double, um tipo null, ou seja, qualquer um desses campos pode ser do tipo null, e um array que pode ser de qualquer um desses tipos, inclusive um object. Então, o tipo object, aliás, não é um tipo object, né? No caso do JSON, ele tem apenas um texto. Ele pode ser um outro JSON. No caso do Back4App, ele tem um tipo object. Esse tipo object é um JSON. Eu só quis destacar aqui o formato para relembrar um pouco do formato do JSON padrão. E o JSON, ele pode também vir em lista de vários objetos JSON, ok? O datetime dele, ele é quando você, na aplicação, você tem um horário, uma data e hora. No Back4App, essa data e hora vai para o time UTC. No caso do Brasil, para mais 3 horas. Então, a gente precisa de manter esse detalhe aí de que o armazenamento no database é UTC, ok? Então, a gente falou aí sobre os tipos que o Back4App utiliza e as tabelas que a gente vai criar e as relações sobre elas. É muito importante a gente não perder de vista essas relações, os campos que elas possuem e os tipos que vão ser cada um deles, que a gente vai tratar bastante sobre isso, ok? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês.